Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota. E hoje de volta com mais uma história com o Zelota, voltando de uma gripe forte. Na verdade ainda estou gripado, minha voz não está legal, portanto não posso me exaltar muito aqui nas minhas falas. Mas vamos lá, galera. Hoje vou falar sobre Adriano, o Imperador Adriano, não aquele jogador de futebol que desistiu do futebol. Não. Vou falar sobre o Imperador Adriano, que está naquele grupo entre os 5 melhores imperadores de Roma. Mas antes de eu começar a falar aqui, não esqueça de dar um tapote nesse like, dá uma curtida aí nesse like aí, cara. Compartilha com a galera que gosta de história. Comenta aí também, que eu sempre respondo aos comentários. Fico muito feliz quando vocês escrevem alguma coisa pra mim. E também, você que é novo, se inscreve aí no canal que você vai curtir bastante esse conteúdo de história. Sempre trabalhando de maneira nada ortodoxa e trazendo pra vocês toda a história com os detalhes. Então os vídeos acabam ficando longos, mas não são entediantes, são didáticos. Eu boto as imagens, eu falo das coisas. E também me sigam lá no Instagram, @ozelota, onde eu estou publicando aí imagens dos vídeos que eu trabalhei durante a semana e algumas coisas extras também. Estou sempre colocando lá no canal, no meu perfil do Instagram, certo? E quem ainda tiver interesse no Facebook, também é só procurar pelo Zelota lá. Tem lá o perfil onde eu posto meus links lá dos vídeos. É bom vocês seguirem para ficar por dentro aí quando saírem vídeos novos, beleza? Bom, acho que eu dei todos os recados. Agora eu vou começar aqui a falar sobre o Imperador Adriano, Públio Hélio Adriano, que governou Roma entre 117 e 138. Ele está naquele grupo dos 5 bons imperadores, que são conhecidos na história, né, como os 5 melhores imperadores de Roma. Já falamos de Otávio Augusto, de Nerva, Trajano, e agora vamos falar do Adriano. E depois dele tem o Marco Aurélio, mas que não vai vir agora. Depois dele tem Antônio Pio, mas eu vou falar também dele, claro. Eu falo de todos, tem que mostrar toda a história aí do que é que esses malditos romanos fizeram, né? E detonaram bastante. Bom, falando sobre a história de Adriano. Bom, ele nasceu na Espanha, né, na Península Hispânica, na atual Espanha e Portugal, né? Península Ibérica, depois, que eu sempre explico isso, é para sempre ficar firme aí na memória de vocês, certo? Ele é filho de um senador chamado Públio Hélio Adriano Afer, que era primo de Trajano. E aí Adriano ficou órfão quando tinha apenas 10 anos de idade. E ele vai acabar sendo ali criado, ficar sob a tutela de um homem chamado Públio Acílio Aciano, que também era senador, assim como o pai dele era, e pela guarda pretoriana. Como ele tinha esse parentesco, né, com Trajano, que era militar, que Trajano ainda não era imperador quando o garoto Adriano era órfão, então ele ficou sob a tutela aí da guarda pretoriana. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele vai para Roma, ele vai viver por lá. E nessa época que ele viaja para Roma, onde ele vai começar a estudar e tal, o Trajano já tinha partido para as suas missões lá na Germânia. Como eu já contei aqui nos vídeos de diversos imperadores, houveram muitos conflitos na Germânia. Sempre havia com as tribos germânicas, aquelas que não aceitavam a dominação romana, certo eles. E aí, eu sempre solto esse aí, né? Já estou enjoado de falar isso, eu tenho que me ligar nisso. Bom, então ele foi educado por mestres que eram helenísticos. Quem não lembra da cultura helena, eu expliquei muito tempo atrás, no início do canal, a playlist que tem aí sobre Grécia Antiga. Dá uma olhada lá, tem muita coisa sobre toda a história da Grécia que eu falei, culminando aí já com a civilização romana, onde os romanos dominam. Então a cultura helenística, para quem não viu, dá uma sacada lá que tá muito bom. E para quem assistiu, mas não lembra, é justamente a junção da cultura grega com a junção dos povos do Oriente Médio e ali da Ásia Inferior. E aí nós temos essa cultura
sendo ensinada para Adriano. Então ele acabou se encantando bastante com tudo que tinha com relação à Grécia, assim como o primeiro imperador Otávio Augusto. Esse também tinha uma inclinação muito forte para o helenismo, mas Adriano supera e muito a obsessão pela cultura helena. O Otávio Augusto ele tinha interesse na questão da política, na democracia, e esses pontos aí eram o que ele achava mais interessante, como a literatura, a filosofia. Já Adriano ele queria ter nascido grego, praticamente isso. O Adriano ele vai iniciar a sua carreira política, subindo ali todos aqueles degraus que eu falei, criados lá por Vespasiano, por segundo imperador. E aí ele se tornou tribuno militar no ano de 95. Aí ele vai servir em duas províncias romanas, na Monésia Superior e depois na Monésia Inferior. Depois desse período, passam-se 2 anos, no ano de 97, ele vai para a Gália, parabenizar Trajano pelo ser adotado por Nerva e se tornar o herdeiro do trono, o herdeiro do império, como substituto do Nerva. E aí ele vai para passar a fazer parte da corte de Trajano e vai ter o apoio de 2 pessoas que vão ser muito importantes para ele: o senador Lúcio Licínio Súrio e de Plotina, que era esposa de Trajano. Depois de ele ter entrado na corte de Trajano, vai ter todo esse apoio, ele vai continuar galgando aí suas tentativas, né? Ele vai casar-se, né, com uma moça chamada Líbia Sabina, ela que era sobrinha neta de Trajano, um casamento arranjado por Plotina, a esposa de Trajano, e queria manter a família unida. Sabe como é aquele esquema, né? Casar os parentes, pessoas próximas, para não perder os laços, manter o império, o poder com a família. Só que aí aconteceu uma situação que talvez nem Plotina soubesse, que o rapaz Adriano, ele não gostava de mulheres, ele não se sentia atraído por mulheres, ou seja, ele era homossexual. E aí esse casamento não vai ser nada feliz. Sabina não vai ficar nada satisfeita com a falta da presença do marido e vai traí-lo com um secretário do próprio Adriano. E ao descobrir, Adriano vai demitir esse secretário, e dizem que algum tempo depois ele vai se livrar da mulher Sabina e ela morre. E causa suspeitas, possivelmente envenenada. E a suspeita maior fica sobre Adriano, que foi traído. E aí Adriano vai depois se envolver com um jovem rapaz chamado Antino, de apenas 13 anos. Esse rapaz que chegou em Roma foi lá para estudar e se desenvolver e acabou também se encantando pelo Adriano. É que aí ainda durante seu casamento ele foi disputar o cargo de questor. Ele acabou conseguindo, mas ele passou uma situação muito inusitada. Durante um discurso, isso foi no ano de 101, quando Adriano tinha 25 anos, ele foi zombado pelos senadores e riram do seu sotaque. Então, um sotaque forte da região da Espanha, já que mostrava claramente que ele era um cidadão romano, mas que não havia nascido na Península Itálica. Ele era proveniente lá da região da Espanha, mas ele consegue o cargo, e esse cargo de questor é um elo de ligação entre o Senado e o imperador, faz aquele meio campo ali, aquele intermédio entre esses dois poderes aí. E aí no ano de 102, Adriano ele vai acompanhar Trajano naquele combate contra os dácios, aquela disputa territorial em que os romanos enfrentaram os dácios e venceram.
E aí ele participa dessa campanha. E aí no ano de 105 ele foi dispensado dos serviços militares para se tornar um tribuno da plebe. Ele está ali almejando, crescendo para chegar até no cargo mais alto, como eu já falei ali dos degraus, né? E aí no ano de 106, um ano depois, ele foi nomeado como pretor e governou a Panônia, aquela região que eu já falei também, que foi conquistada há tempos atrás e tinha também se tornado uma província romana. No ano de 108 ele foi cônsul substituto. Também ele acabou sendo chamado para governar a Síria, quando o governador da Síria, foi convocado por Trajano para ajudar na guerra contra os dácios. Então ele ficou lá substituindo esse governador. Inclusive era um nome cotado para ser o sucessor do Nerva, que era o nome que Nerva queria, né? Mas como eu já falei também na aula sobre Nerva, aliás, assistam aí que pouca gente assistiu, mas um cara que foi muito importante também no Império Romano. Com relação à ascensão dele, Trajano de alguma forma não simpatizava com Adriano. Bom, a gente não tem como saber por quê. Isso nunca foi explicado. Talvez pela opção sexual de Adriano, quem sabe. Então Trajano nunca ajudou Adriano a ter uma ascensão dentro da sociedade, né, de torná-lo um patrício e tal. Então, com relação à adoção dele para se tornar o substituto, o herdeiro do trono, uma história bem estranha, porque o Trajano, ele, como eu contei no vídeo anterior, ele, no seu leito de morte, ele não havia nomeado o Adriano como seu sucessor. Ele morreu e Plotina, esposa de Trajano, aparece no Senado com uma carta assinada por ela mesma, indicando o Adriano como sucessor de Trajano, dizendo que aquele tinha sido o último desejo do imperador. Mas o que se entende é que, como ela gostava muito do Adriano e via a possibilidade de Adriano permanecer, se tornar imperador, ela manteria todas as regalias dela e da família dela, se mantendo no império, né? Seria aquela troca, né? Você me ajudou, agora eu lhe ajudo. E aí, quando Adriano foi nomeado imperador, ele estava na Assíria. E ele foi aceito tranquilamente pelo Senado e pela guarda pretoriana, pelo exército. Ele vai permanecer lá, o que aconteceu um conflito novamente contra os judeus, que foi a Segunda Guerra Judaica-Romana, chamada de Guerra de Quitos, que aconteceu entre 111 e 117. Então ele ficou lá para combater mais uma vez os zelotas, e voltaram mais um combate. E isso aí foi chamada de a Segunda Diáspora Judaica. Eram judeus que eles adoravam o templo a Jerusalém, mas que não estavam mais morando lá, porque Jerusalém foi destruída na primeira Revolução Judaica de 70, no Templo de Salomão, como eu expliquei lá atrás, no vídeos a respeito de Vespasiano e Tito, no ano de 70. Então foi uma revanche, mas mais uma vez os romanos conseguiram vencer. Enquanto ele estava lá na Síria, ele deixou um responsável, um prefeito pretoriano chamado Públio Acílio, governando no lugar dele, guardando o lugar dele até que ele voltasse desse conflito contra os judeus. E aí o que aconteceu foi que esse prefeito, ele teve um ato bastante esdrúxulo. Ele mandou prender e executar 4 senadores romanos, sem nenhum motivo, sem julgamento, e simplesmente mandou matar, acusando-os de conspiração. Nada havia sido provado. O que se acredita é que existiam razões pessoais dele contra esses senadores. Porque ele disse que os senadores estavam querendo dar um golpe
e evitar que Adriano assumisse o trono quando chegasse da Guerra de Quitos. Isso vai gerar uma tensão muito forte do Senado com Adriano. Quando Adriano ele voltou da Síria depois daquele combate, ele tenta agradar ali o Senado, dando alguns privilégios que o Senado não tinha, não conversou para tentar melhorar a relação, mas aquilo ali acabou não fazendo diferença nenhuma. O Senado nunca vai desculpar, perdoar, né, o que esse prefeito fez, não, o Assínio. Aí Adriano, assim que chegou lá, já aposentou o Assínio, deu honrarias para ele, festas e tal, deu um prêmio e tal, por ele ter segurado o lugar, guardado o lugar dele e Adriano, até que Adriano chegasse. Quando Adriano chegou e assumiu o trono, ele, a primeira coisa que fez é conquistar o povo. Aqui com o Senado a coisa estava complicada, com o povo a coisa poderia ser diferente. Então ele já perdoou algumas dívidas de algumas pessoas e organizou o famoso circo, os combates entre gladiadores. Os romanos adoravam sangue, ver os gladiadores lutando, se matando, né? Claro, não eram cidadãos romanos, né? Eram povos aí de províncias que foram conquistadas, né? Eram guerreiros e eram escravos, né? Com relação ao império dele, ele tinha uma coisa diferente dos outros imperadores que costumavam todos ficar na capital de Roma, e recebiam relatórios das províncias. Ele resolveu viajar para todas as províncias e conhecer todas elas e saber o que estava acontecendo em cada uma delas e tomar suas decisões de resolver coisas. Isso foi fundamental para que ele conquistasse o carinho e o respeito de todo o povo romano que vivia nas províncias que haviam sido conquistadas. Ele acabou se tornando realmente um nome muito importante, porque ele era um cara curioso. Ele gostava de conhecer, de viver essas experiências, essas aventuras. E aí, quando ele esteve nessas viagens, uma das coisas que ele fez foi liberar que alguns municípios se tornassem semi-independentes, que eles tivessem a liberdade de ter as suas leis próprias locais, como tinham antes de serem dominados, questão religiosa e tal, e que não tivessem a intromissão da cultura romana e nem das leis romanas, da justiça, que a justiça fosse feita como era feita lá, assim como acontecia na Judéia, e sempre houve a permissão que os romanos davam dos judeus eles continuarem cultuando a Deus e terem suas próprias leis. Então eles não interferiam naquilo, porque existia também uma questão forte da política dos judeus com seus vários partidos, né? Como eu já falei aqui, os partidos judeus que eram os fariseus, saduceus, essênios e os zelotas. Bom, e aí isso vai desagradar a galera, né? Somente esses romanos mais tradicionalistas vão ficar muito irritados com essa ideia que ele teve dessa liberdade. Outra coisa que Adriano fez foi de abandonar a política de expansão, que foi o ponto alto da gestão de Trajano, que era fazer o império crescer. Ele achava que o império já era grande demais, e ao contrário dele fazer o ataque, ele preferiu defender. Preferiu fazer uma postura mais defensiva. Então, quando começaram a ter alguns conflitos em territórios que até recentemente haviam sido conquistados, como da Mesopotâmia, da Dácia, ele fez alguns acordos e cedeu algumas terras, como por exemplo, ele usou muita diplomacia com terras da Mesopotâmia, da Dácia. Ele ficou apenas com uma parte onde hoje fica a Transilvânia, já que a Dácia é a atual Romênia. E aí ele construiu fortificações na Germânia e na Inglaterra, a fim de evitar ali invasões bárbaras. Eram províncias que davam muito problema, principalmente a Germânia. Então, com relação a essas viagens que ele fez muitas coisas nessas viagens. Muitas obras, muitas coisas que aconteciam, ele já ia resolvendo. Então vou citar aqui algumas coisas.
Bom, então no ano de 121 ele viajou para as províncias mais efervescentes do Império Romano, para a Gália, para a Germânia e para a Bretanha. E lá ele começou a construir uma muralha, conhecida como a Muralha de Adriano. Não chega a ser como a famosa Muralha da China, que existe até hoje aí em perfeito estado de conservação. Mas era um muro que era para proteger as fronteiras do Império Romano e proteger da invasão contra os bárbaros. Essa muralha existem ruínas dela em várias partes da Europa. Podemos encontrar ruínas em perfeito estado numa cidade inglesa chamada Nottingham, que vocês devem conhecer como a cidade do Robin Hood. Então, na floresta de Nottingham, próximo ao castelo de Nottingham, onde tem uma estátua de Robin Hood, que, claro, é um personagem fictício, não existe na verdade, nunca existiu, ele é apenas um personagem da literatura. Essa muralha existe lá em excelente estado de conservação. Enquanto eu falo, tem uma imagem aparecendo aí. Bom, e aí 122 anos depois ele foi para a Espanha para supervisionar a restauração do templo de Augusto. Aí tiveram algumas revoltas, alguns lugares que ele foi passando, umas pequenas revoltas, ele saiu construindo templos, construindo aquedutos. Quando ele ia viajando, ele ia fazendo alguma coisa. Aí ele reconstruiu a cidade da Nicomédia, que havia sido destruída por um terremoto. Essa cidade se localiza na atual Turquia. Ele está beneficiando várias províncias. Por isso que ele acabou tendo realmente o respeito e a idolatria do povo, está fazendo obras. Ao contrário de alguns outros imperadores que ficavam só em Roma e só torrando, né? Como tivemos os loucos do Nero e do Calígula, e também o Vitelo. Lembra de Vitelo, o gordo maldito? 3 banquetes por dia e desfiles todos os dias. Torrou a grana, hein? E esse cara não. Ele estava pegando o dinheiro dos tributos e eram arrecadados nas próprias províncias e fazendo obras para essas províncias. Por isso que ele é considerado aí um dos bons governadores, bons imperadores romanos. Ele teve em Atenas, lá ele também construindo templos, homenagem a Artemis, homenagem a Apolo e tal, a Zeus. E lá ele encontrou com um líder grego, um ateniense e um espartano. E ele os convenceu a se tornarem senadores romanos. Mandou os dois, enviou os dois para Roma, os dois se transformaram nos primeiros senadores estrangeiros, primeiros senadores gregos romanos. Se é que vocês me entendem. E aí ele fez uma cidade onde ele teve, também estimulou para que jovens, bons rapazes se tornassem militares, a educação militar. Restaurou a ilha da Sicília, que também havia passado por problemas. E aí ele saiu viajando pela Itália, fazendo várias obras públicas. Uma coisa que ele fez na Itália que não agradou aos mais tradicionais também, foi dividir a Itália em 4 regiões, 4 províncias. Seriam governadas por legados imperiais. Isso não vai agradar porque dava uma semelhança do que acontecia com as províncias que Roma havia conquistado. Então a Península Itálica foi dividida em 4 partes. Se vocês recordam, no início ali da fundação de Roma existiam 4 cidades, eram povos diferentes que se gladiavam ali, com os italiotas acabando se tornando aí soberanos e fundando Roma. Bom, nessas viagens aí que ele fez uma excursão pela Grécia e foi para o Egito também. Lá no Egito ele encontrou a tumba de Pompeu e restaurou a tumba, fez honrarias. Interessante, Adriano, como César ter idolatrado Pompeu, que havia sido amigo e rival de Júlio César. Júlio César, que deu origem à ideologia do Império. Ele não foi imperador, não foi o primeiro imperador, foi Otávio Augusto, que era discípulo de Júlio César. Mas mesmo assim eu achei interessante essa situação aí. Como vocês devem recordar, o Pompeu foi assassinado no Egito pelo faraó Ptolomeu, que era irmão de Cleópatra. Bom, aí ele
teve uma baixa, uma perda muito grande, que foi o amante dele. Antino morreu afogado no rio Nilo durante uma viagem pela Líbia. E aí ele ficou arrasado, muito deprimido, ficou destruído e fez muita lamentação. Criou festivais, construiu templos, tudo para homenagear o rapaz, ao ponto de construir até uma cidade na Grécia chamada Antinópolis no ano de 130. Isso acabou chamando a atenção dos romanos e mais próximos. Não dá de pegar leve aí, porque esse luto dele estava muito exorbitante. Vamos deixar uma coisa mais... Esse negócio aí não tá sendo legal não, para sua imagem. E ele ficou na Grécia até o ano de 132, onde ele ficou para a inauguração do novo templo de Zeus, lá no Olimpo. No ano de 134 aconteceu outra revolta na Judéia, a terceira revolta romana judaica, que foi chamada também de Guerra dos Barcoquebas. E essa revolta também foi de judeus que estavam fora ali de Jerusalém. A ideia era que Adriano queria construir uma nova cidade chamada de Hélia Capitolina, onde ficava Jerusalém, nas ruínas de Jerusalém. Isso foi uma afronta pesadíssima contra os judeus. E eles que idolatravam Jerusalém, a Terra Santa, e aí as ruínas do templo, combateram os romanos. Esse combate foi muito intenso. Ficou tão intenso que Adriano teve que chamar o general Sexto Júlio Severo para ajudar ele, que estava na Britânia. Largou tudo que estava fazendo na Britânia e foi para esse combate na Judéia. E aí reuniu diversas tropas para atender esse chamado. Foi um combate, realmente foi o último, um combate apocalíptico entre os zelotas e os romanos. Os romanos perderam 4.000 soldados, uma legião inteira. Já os judeus tiveram uma baixa de mais de 500.000 pessoas, volta de 580.000 pessoas morreram, os judeus foram mortos. Fortalezas foram destruídas, vilas foram arrasadas, e aí muitos judeus acabaram sendo escravizados e outros punidos severamente. Aquilo ali praticamente foi o que destruiu o judaísmo clássico que a gente conheceu aqui, desde antes dos tempos de Jesus, dos tempos de Abraão, de Moisés, e que foi se passando ali, e houve realmente essa destruição, já que ele simplesmente mudou o nome da Judéia. Adriano mudou o nome da província da Judéia para Síria-Palestina. E para piorar ainda mais, ele construiu uma estátua de Júpiter no lugar do antigo templo de Salomão. Claro que isso foi destruído, hoje é uma enorme mesquita muçulmana onde ficava o templo de Salomão. Como eu já expliquei, ficou apenas um resquício do muro, a ruína do muro, que hoje é o Muro das Lamentações, a única coisa que sobrou do templo de Salomão. E aí ele construiu um templo de Afrodite junto a Gólgota, que era o local onde, segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado. E aí o judaísmo vai ter essa mudança, vai perder o teu político e vai se tornar apenas cultura e religião. Bom, então outras coisas que ele tentou fazer aqui foi codificar o direito romano, mas ele teve muitas dificuldades com isso aí. Ele criou cargos públicos assalariados, pegou membros da classe equestre, que era a mesma classe de onde veio o Vespasiano. Ele criou várias leis novas, ele reduziu a penalidade para escravos, enfim, de tortura, a não ser que o escravo tivesse matado alguém, aí por relação a matar escravo, aquelas coisas que faziam antes, fazia por diversão, ele proibiu aquilo ali. Ele vai proibir também a castração, que também era uma prática que acontecia para criar eunucos e vendê-los no mercado. Então a castração se tornou um crime equivalente ao assassinato. E ele também impôs a separação de sexo nos teatros. Então homens e mulheres ficavam separados nos teatros e nas termas. As termas, que eram os banhos públicos,
porque eram aquelas festas, né? Os romanos adoravam umas termas, né? Tanto que ele proibiu que essas termas fossem abertas antes das 14 horas, que era para evitar que as pessoas ficassem sem fazer nada, não fosse arrumar alguma coisa para fazer. E com essa obsessão que ele tinha pela cultura helenística, ele vai favorecer sempre os deuses gregos, construindo esses templos, como eu falei. Diz que ele foi considerado um Nero bem sucedido. Nero também tinha essa obsessão pela cultura helenística, mas Nero se achava um artista e era um louco, né? Mas já Adriano ele conseguiu fazer grandes obras. Bom, com relação à morte dele, ele morreu no ano de 138 aos 62 anos, né? Depois de uma longa doença. Passou muito tempo doente. Dizem que seu corpo foi depositado no mausoléu que ele mesmo havia construído, chamado de Mausoléu de Adriano, que hoje é o Castelo Sant'Angelo, né? Que existe até hoje aí, com imagem aí também no vídeo. Com relação à sucessão dele foi muito complicada, porque a escolha óbvia de Adriano era o rapaz, né, o Antino, o amante dele. Mas Antino morreu. Ele tinha escolhido também uma outra pessoa, que era um senador chamado Lúcio Hélio Vero, que também faleceu. E aí ficou complicado. Então ele escolheu um outro cara, chamado Antônio Pio. Só que tinha uma condição, que ele teria que adotar um parente distante, né, de Adriano, chamado Marco Aurélio, como sucessor. Ele já teria que, automaticamente, ao ser adotado por Adriano, já teria que adotar também o Marco Aurélio para se tornar também um futuro imperador. Aí disseram que ele depois mandou matar todo mundo, todos os seus outros parentes, ordenou que se suicidasse. Ele não queria mais ter nenhuma linhagem seguindo ali como postulante ao império. Essa foi uma das coisas loucas dele. E o Senado tentou invalidar todos os atos de Adriano, mas Antônio Pio, assim que assumiu, ele manteve todas aquelas leis que eu falei agora há pouco, que Adriano havia criado antes de morrer, né, quando ele já estava em vida. Bom, e Antônio Pio que vai ser o nosso imperador, que eu falarei na próxima aula. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, porque foram muitas coisas para falar. E deixem aí seus recados, inclusive lembrando aí o inscrito Wendel, que deixou uma mensagem aí sugerindo que eu fale sobre o Egito. Muito bem, gente, pode falar, posso fazer sim um vídeo sobre o Egito. Pode entrar aí naquela categoria de vídeos especiais, dependendo aí da quantidade de inscritos. A meta são 50 inscritos, estamos em 44. Vamos aumentar, e a cada meta eu vou fazendo um vídeo especial, sabe? A gente está fazendo 2 vídeos por semana. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de compartilhar com a galera. Curtam para esse vídeo ficar em alta. E obrigado pela atenção e para quem ficou até o final. Um abraço do Zelota, alegria e Feliz Natal para vocês. Falou, pessoal.